Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do presidente do PSL, Partido Municipal de Belford Roxo. Vai estar presente o Júnior Cruz fazendo um balanço geral sobre a conjuntura nacional, estadual e do município de Belford Roxo. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o Júnior Cruz, ele que é presidente do PSL, Partido Social Liberal, lá do município de Belford Roxo. Primeiramente, Júnior, quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigado por dar a oportunidade do PSL Belford Roxo trazer a verdade dos acontecimentos, dos fatos do município para toda a população. Seu canal é um canal muito bem visto, principalmente dentro do nosso município de Belford Roxo, tem uma boa visibilidade lá e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa aqui. Tá ok. O Júnior, é praxe nossa saber quem são os entrevistados. Então eu faço a pergunta, quem é Júnior Cruz? Júnior Cruz é um policial militar, bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Penal, que iniciou a vida política em 2011, que vem de uma família muito humilde, nascido e criado dentro do município de Belford Roxo, no bairro de São Francisco, e que já em 2011, nas manifestações em prol de melhores condições de serviço para a Polícia Militar, a qual faço parte, iniciou-se ali uma atividade política, uma visão política, e eu percebi que tinha uma necessidade de que alguém pudesse brigar. E dentro dessa briga acabei sendo excluído 4 vezes da polícia por questões de política, de envolvimento político, e por ser militar e não ser compatível com o estatuto, acabei sendo excluído. Tive o privilégio de poder voltar, de contar com bons advogados. Foi reintegrado, cara? Fui reintegrado as 4 vezes e, tendo sido candidato com menos de 10 anos de casa, fui excluído as últimas 2 vezes, sendo o processo de 2016 já transitado em julgado, onde o juiz decidiu que eu teria direito de me candidatar, e no de 2018 que eu ganhei a liminar já em segunda instância para poder retornar ao cargo, quando retornei em 5 de fevereiro de 2019. Agora eu estava vendo aqui a tua ficha, você participou daquela manifestação que teve na LERJ para lutar pela categoria, é isso? Correto. Na ocasião, em 2016, existiam alguns pacotes de medidas tomados pelo atual, na época, ou melhor, o governador Pezão, e a gente chamou de pacote de maldade. Estávamos com viaturas sucateadas, salário atrasado, policiais militares se matando, aquela situação toda que o Estado vinha passando na época, e a gente tomou uma atitude então, e em determinado momento eu determinei a todo o pessoal que estava lá que tomássemos a LERJ e que ninguém entrasse e saísse até que nós, povo, fôssemos ouvidos. Afinal de contas, a força emana do povo, artigo 1º da Constituição. E então nós fomos ouvidos, conseguimos reverter algumas coisas, conseguimos chegar ao ponto que chegou, Pezão preso e entre outras coisas, lógico, não partiu só daquilo ali, mas aquele evento foi um estopim. Agora, por exemplo, Júnior, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de transição no país. Governador novo, presidente novo, as mudanças gerais. Há uma sincronia, por exemplo, de como é que você vê essas mudanças todas que estão ocorrendo no nosso país, do governo do Estado, e para depois a gente chegar até a Baixada. Correto. Primeiro a gente tem que entender que o PSL ele tem 2 épocas. Ele tem a época anterior ao Bolsonaro e tem a segunda época, que é a que nós estamos vivenciando, que é pós-Bolsonaro. Ou seja, nem todos os candidatos ou os políticos que se encontram no PSL estão na mesma ideologia. E eu posso entender que o Bolsonaro foi uma água, fazendo uma comparação, numa pia suja de louça. E aí ele fez a primeira lavagem, derrubou uma meia dúzia de pessoas que estão envolvidas em corrupção, politicagem, acordos políticos, trouxe uma nova ideologia para o nosso país, que foi de colocar pessoas técnicas
com conhecimento técnico e boa vontade dentro dos seus cargos, para que a gente possa dar um resultado mais efetivo no final de cada ação. E essa primeira lavagem aconteceu, embora dentro da onda bolsonariana, algumas pessoas acabaram se prevalecendo, como são os últimos episódios que a gente está vendo, e acabaram navegando nessa onda, mas que na segunda lavagem vão cair junto com o resto da sujeira. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Júnior Cruz, ele que é o presidente do PSL, no município de Belfor Roxo. Nós vamos por rápido intervalo, depois vamos saber a visão do que está ocorrendo no estado do Rio de Janeiro e vindo para a Baixada Fluminense. O programa Município em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o presidente do PSL do município de Belfor Roxo, o Júnior Cruz. Júnior, até aproveitar, hoje nós participamos, a equipe do programa Município em Ação foi convidado a um evento que teve na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu e foi criada uma frente parlamentar, os deputados que compõem a Baixada Fluminense foram eleitos. Aí tiveram vários prefeitos, nós fizemos aí várias entrevistas. Você, por exemplo, na tua visão hoje, da nova mudança, com a entrada do Bolsonaro, como é que você tem a tua visão de Baixada Fluminense com a perspectiva de gerar emprego e renda? Porque hoje só se fala em duas coisas: bala achada, bala perdida, bala encomendada e bala assassina. Você liga os canais de televisão convencionais, não se fala outro assunto. E parece até que a Baixada Fluminense não tem outra coisa, né, do que isso. Como é que é a tua visão que possa mudar e melhorar a qualidade de vida do povo da Baixada? Correto. Já há alguns dias eu venho trilhando um caminho junto com alguns deputados aos quais a gente tem mais contato, do PSL, Anderson Moraes, Alana Passos, Renato Zaca, que são pessoas voltadas inclusive para uma bancada de segurança pública, a qual a gente tem levado bastante coisa dos acontecimentos, até porque eles são moradores da Baixada e isso já facilita mais para que eles tomem o conhecimento. Na questão de geração de emprego, o que a gente está tentando aqui é realmente montar um polo industrial que possa atender a Baixada e não somente um determinado município, como por exemplo o polo industrial de Caxias ou de Queimados, que muitas vezes, embora tenha pessoas de outros municípios, atende numa maioria aquele município. Então a gente precisa criar verdadeiramente um bloco de municípios dentro da Baixada para que esses municípios consigam trabalhar, principalmente nas suas áreas de divisa, reduzindo aí talvez a quantidade de impostos, abrindo livre comércio e trazendo para dentro do município empresas que têm interesse, até porque aqui a acessibilidade para qualquer outros lugares, outros estados é muito fácil, não é difícil. Por exemplo, o município de Belfor Roxo já é uma cidade dormitória, a pessoa, embora hoje não tenha investimento na geração de emprego e para empresários, mas a gente tem que entender que o que faz a economia girar e o que gera emprego é uma política voltada para o empresário, porque é ele que dá emprego, e isso já tem sido colocado para os deputados da Baixada Fluminense eleitos pela Baixada. Agora, uma das coisas que eu tenho acompanhado, por exemplo, foram poucos prefeitos hoje lá no evento, um evento importante, com a presença do governador, a bancada bastante forte. E agora caindo para Belfor Roxo. Belfor Roxo foi sacudido, né, já na metade do ano, com o afastamento do atual prefeito, Vaguinho. E ficou uma situação que a população não entendeu, não houve um esclarecimento, né, para a sociedade. E o que realmente aconteceu e como é que você, como presidente do partido, tem um papel importante nessa situação de esclarecimento para a população? Correto. As pessoas têm que entender o seguinte: nós temos 3 tipos de político. O primeiro tipo de político é aquele que tem boa vontade de fazer, mas não tem o conhecimento técnico necessário para ocupar o cargo. Mas foi eleito democraticamente, está lá. Esse vai ser um fantoche. Por quê? A segunda classe de político é aquele político que tem o conhecimento técnico, mas não tem caráter. E ele vai pegar esse fantoche e vai usar esse fantoche em prol dele. E temos a terceira classe de político, que são as pessoas que têm conhecimento técnico e boa vontade. O que acontece é que as 2 primeiras classes políticas, elas conseguem comprar através de cesta básica, boca de urna, coisa desse tipo,
e acabam conseguindo se eleger democraticamente, entre aspas. E quando a terceira classe não ocupa a cadeira, e aí eu deixo claro que não existe político bandido, existe bandido travestido de político, o que acontece é esse caos. Foram feitas algumas denúncias, e não é difícil da gente saber que uma licitação de 5 milhões, como foi a última que eu denunciei, no mês de junho, para comprar livro de 1ª a 5ª série, quando o ano letivo começa em janeiro e o secretário de Educação já era o mesmo, e o MEC não mudou qualquer tópico na questão do ensino, tem alguma coisa errada. 5 milhões de reais para um ano letivo que começa em janeiro, só pode ter alguma coisa errada. Então a gente faz esse tipo de denúncia. Sendo que, no meu caso, eu sou bacharel em Direito, estudei bastante, tenho conhecimento técnico, tenho a legalidade para fazer esse tipo de denúncia por estar presidente do PSL. Mas, infelizmente, temos 25 vereadores, e aqui eu faço até uma correção de uma entrevista de alguns deles, que teríamos eleições indiretas. Não existe. E falei em uma live que eu fiz na minha página, na minha rede social, que atropelaria qualquer vereador ou todo o legislativo do município de Belfor Roxo, caso eles tentassem fazer esse tipo de eleição indireta, porque a lei é federal e ela é bem clara que faltando 6 meses para as novas eleições, teríamos eleições diretas. Então, mais de 6 meses estaria faltando, teríamos eleições diretas. Foram feitas várias denúncias, e uma delas, o Vaguinho caiu sendo acusado pelo crime de peculato, de fraude em licitação, e foi afastado. A quem cabia o pedido de impeachment inicial? Aos vereadores, ao presidente da Câmara. Mas em 2017, o próprio Tribunal de Contas do Estado disse que todo o ano de 2017, o Vaguinho descumpriu o artigo 29A da Constituição. O que é isso? Ele transbordou nos gastos com o pessoal. E isso, segundo responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade fiscal. E segundo a própria Constituição, a punição desse transbordo é a cassação do presidente da Câmara. Quem era? O atual prefeito interino. Por um processo, uma prova emprestada do próprio processo do Tribunal de Contas do Estado, que já está comprovado, a cassação do presidente interino, até então presidente da Câmara, já seria feita. Eu protocolei isso na Câmara dos Vereadores. Isso e qual data? Isso no ano de 2017. Ah, tá. O próprio tribunal, na ressalva 1 ou ressalva 4, diz que teve esse transbordo. Só que eles prevaricaram. Aí, uma coisa que me deixa muito assustado, aí o Vaguinho caiu, ótimo, foi afastado. Veio então o presidente da Câmara, assumiu o prefeito interino. A partir de então, começaram uma coisa que eu chamo de bater com chinelo de mãe. Aponta, mas não tem conhecimento técnico e não sabe exatamente aonde tem que apontar determinados crimes. Aí foram as redes sociais. Porque o super salário de 135 mil reais. Primeiro, nós temos condições técnicas, conhecimento. Não é salário. O Vaguinho, prefeito, que voltou agora, ele não ganha um salário de 135 mil reais. Ele ganha um salário de X e as gratificações alcançam 135 mil reais. Mas ele foi lá na pagadoria, incorpora, mas ele foi lá na pagadoria sozinho e mandou elevar o salário? Lógico que não. Ele colocou o projeto e, vamos ser claros, o Vaguinho teve um número gigantesco de secretarias e teve 9 vereadores suplentes. Num total de 25, isso já ultrapassa 1/3. Automaticamente, nada que for para votar contra ele vai ser aprovado, porque 1/3 ele já tem das votações favoráveis. E aí, ele botou o projeto, muitas vezes alguém deve ter assinado sem saber nem o que ele estava fazendo e votaram. Então não tem que ser levantado só o crime de responsabilidade que o prefeito está com super salário.
tem que ver quem aprovou, porque é conivente, e prevaricaram ao deixar de fiscalizar. As árvores do município de Belfor Roxo, desde o início da campanha, já se sabe que a gente paga R$ 1.500 de aluguel de manutenção para cada árvore plantada. Por que não foi levantado isso? Eu fui a dois outros municípios, longe, bem distantes. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por exemplo, todas essas situações que você está colocando, todo mês os vereadores têm que aprovar essas contas. Sim, não é isso? Sim. Essas contas passam para o Tribunal de Contas. Sim. É ou não é? Então, quer dizer, passa por duas instâncias para poder ter o aval se é aprovado ou não. Não é isso? Veja bem, primeiro é aprovado na Câmara. Se a Câmara dos Vereadores aprovou, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem aquilo como legítimo. Foi aprovado pelo número de vereadores. Mas não fiscaliza se aquilo que está colocado é verdadeiro ou não? Fiscaliza, tanto é que deu 19 ressalvas na aprovação. Deu 19 ressalvas na aprovação das contas de 2017. Só que aí, o que o STJ entende? Que o prefeito que está no cometimento de crime, seja ele qual for, termine o mandato, porque tem um interesse maior, que é a sociedade, de não atrapalhar o andamento do governo, e aí vai atrapalhar a sociedade. Então é mais fácil esperar ele terminar o mandato e punir ele. Entendi. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Júnior Cruz, ele que é o presidente municipal do diretório do PSL de Belfor Roxo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai estar acompanhando as entrevistas aqui com o Júnior e as outras entrevistas ali. Mas se você quiser participar, mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão de pauta, é só entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Ô Júnior, toda essa confusão toda que há nesse momento, nós estamos num momento de transições no Brasil, coisas que nunca foi vista, né? As coisas estão ocorrendo numa velocidade, a internet também está favorecendo para que a população possa acompanhar. Belfor Roxo ainda é um município importante na beira da Dutra, né? O PIB, Produto Interno Bruto, passa na porta, mas a gente não conseguiu, quer dizer, como município da Baixada Fluminense ainda não conseguiu ter isso. E agora, o que ocorre? O prefeito retorna para o cargo e isso há desdobramento? Como é que fica isso? Primeiramente a gente tem que entender que teve uma decisão do ministro Dias Toffoli, ministro esse que foi nomeado por uma organização política, né, de bandeira vermelha, e ministro que foi nomeado pelo notório saber jurídico, teoricamente, mas que foi reprovado nas duas provas que fez da OAB, muito embora está lá na condição de ministro. E a primeira situação é que ele colocou que não foi dado o contraditório ao prefeito Vaguinho. A segunda, ele disse que o desembargador julgou de maneira monocrática, ou seja, sozinho. E a terceira, ele disse que o processo demoraria tanto que o mandato terminaria e o processo teria continuado sem que fosse devidamente condenado ou absolvido. A primeira situação de que a gente tem para falar é que o próprio STF já definiu que no caso de afastamento, o prazo é de 180 dias para julgar esse processo. Então não tem que se falar dessa situação que o nosso ministro Dias Toffoli falou. A segunda o desembargador julgou monocraticamente. E ele disse que não, mas ele também julgou monocraticamente e ainda cabe recurso. E terceiro, que a população tem que entender, é apenas uma liminar e, diga-se de passagem, com uma argumentação questionável. Então existe a possibilidade, eu tenho certeza que o Ministério Público vai entrar com o devido recurso para que isso possa ser revertido. Mas o Vaguinho voltando não quer dizer que ele foi absolvido no processo. O processo só está numa fase onde está sendo definido a liminar ou não. Mas o processo criminal ele tem andamento até que tenha uma sentença transitada em julgada, condenatória ou absolvitória. O que já temos 3
condenatórias em segunda instância, que inclusive eu entrei como terceiro interessado no processo, pedindo a aplicação da lei da ficha limpa no seu artigo 10J, onde diz que ele pode ser afastado devido ao cometimento de alguns crimes e a condenação em segunda instância. Entendi. Agora, isso tudo, por exemplo, todos os atos que foram feitos, isso torna sem efeito? Por exemplo, o pessoal que foi exonerado, por exemplo, vai poder retornar ou ainda vai ficar em stand-by até resolver essa situação? O que acontece é o seguinte, a gente tem essa... É porque juridicamente é importante porque quando há uma mudança de gestor, automaticamente quem assume, ele muda quem está ali. A configuração. É para poder montar os pares que já é de confiança dele. Temos uma realidade muito cruel, principalmente dentro do município de Belfor Roxo. Você vê no período eleitoral, teve uma contratação de um número de 5.200 funcionários nomeados. A gente tem hoje pessoas usurpando a função, por exemplo, de guarda municipal. A gente tem hoje uma situação de falta de pagamento para os aposentados do município. A gente tem uma situação de nomeações com nepotismo, coisa desse tipo, que vai abarganhar voto lá na frente. E a gente sabe como isso funciona. E aí, quando o outro prefeito entra, ele não entra com uma equipe técnica dele, até porque nós temos alguns cargos dentro do município que são concursados, e esse cargo não serve ao prefeito, serve ao município. Só que parte do interesse de que o prefeito que entrou não tem confiança naquele indivíduo que está concursado, que teoricamente não deveria existir, mas que existe. Aí o que ele faz? Nomeia alguém e deixa aquele de stand-by, muitas vezes até executando uma outra atividade, para que ele possa ter na mão dele o tato, saber exatamente o que está acontecendo, porque muitas vezes defendem outros interesses políticos. Agora, por exemplo, Júlio, você é ligado ao presidente da República, ao partido do PSL. O município Belfor Roxo ficou muito tempo o estigma de lugar mais violento do mundo, teve a emancipação, teve uma nova, vamos dizer assim, roupagem. E daqui para frente, quais os projetos do PSL para que o município volte a crescer, para que gere emprego na cidade? Porque Belfor Roxo, a maior parte da população ainda trabalha fora. Correto. Eu entrevistei várias pessoas, várias personalidades, e uma das coisas que ocorre dentro do município foi: Belfor Roxo não tem cinema, não tem teatro, não tem lazer. A maior parte da população, por exemplo, quem mora em Lote 15 compra em Caxias, quem mora em Bom Pastor de Jardim Redentor compra em São João, e quem mora no centro, na Prata, compra em Nova Iguaçu. Aí, quer dizer, uma evasão de renda tremenda. Muito. Qual é a ideia? O partido já pensou como é que faz para tentar mudar essa realidade e vai gerar emprego dentro da cidade? Sim, sim. Nós temos dois principais problemas dentro do município, né? Isso já foi passado a nível nacional, passei inclusive para o deputado federal Carlos Jordi, que é um parceiro que nós temos, e já passei a nível nacional. Nós temos dois principais problemas: a falta de segurança, a falta de saúde dentro do município, que acaba gerando outras coisas, paralelamente à falta de educação, que isso é um projeto a longo prazo, né? O principal problema, a falta de segurança pública. A segurança pública, as pessoas não conseguem entender que não cabe à Polícia Militar subir o morro para poder combater o tráfico. Isso cabe à Polícia Federal, mas a estrutura já vem errada lá de cima. Não cabe à Polícia Militar ir atrás do cara que roubou o telefone celular, cabe à Polícia Civil. Isso é o que está escrito na lei. Usar a inteligência, né? Usar a inteligência. E aí, a gente tem dentro do próprio município uma estrutura que o governo federal já criou uma coisa chamada uma lei branca, que depende da criação de uma outra lei, ou seja, o governo federal já autorizou a guarda municipal a ser armada para trabalhar em cima da mancha, para poder defender o patrimônio do município. Mas não é interessante para o nosso governo, e eu já denunciei inúmeros guardas fantasmas que nunca compareceram dentro da nossa prefeitura. E aí, como que a gente vai falar de segurança pública, de melhoria na segurança pública, se as opções que nós temos não têm especialidade dentro da segurança pública, e se a própria deputada federal eleita deu uma entrevista falando que para ela poder entrar numa determinada comunidade, Santa Teresa, ela teve que alinhar com as duas facções e esqueceu de alinhar com a terceira, aonde teve o carro alvejado por um tiro. Se eu sou autoridade máxima dentro do município
Eu que devo deter, eu que detenho o poder, eu que tenho condições de pedir ajuda, eu vou alinhar com vagabundo em favela para poder eu entrar? Eu vou entrar. Se ele não quiser entrar, eu vou vir com a força do Estado, vou vir com a força da federação, vou vir com a força de todos os órgãos necessários para poder entrar. Eu acho que é assim que funciona, porque se eu, que ando em carro blindado, com um monte de segurança, tenho o poder na minha mão, não tenho direito de ir e vir, imagina o cidadão do município. Então tem que ter uma política de enfrentamento, de combate, ponto. Reduzir o número de assaltos que está muito grande, ponto. Isso já foi passado, já foi conversado com o PSL. A segunda situação, reduzir a mancha criminal junto com a guarda municipal, armar o guarda municipal, dar a instrução devida para ele. Belfort Roxo, em função da população, ele tem o direito, né? Tem o direito, somos em torno de 500 mil habitantes e segundo a própria lei, a gente está dentro dessa situação. Estamos com um déficit policial muito grande porque temos um número muito inferior ao que é determinado pela própria ONU, isso aí é chato, é vergonhoso. O armamento é obsoleto, as viaturas realmente muito sucateadas. Temos um coronel que está fazendo hoje o que é possível fazer, mas infelizmente... Quem é o comandante hoje? Coronel Wagner, é um coronel que tem caído para dentro, tem dado resultado. Eu particularmente tenho feito várias denúncias para ele pessoalmente, passado muita coisa, sou nascido e criado dentro do município, mas a gente vê, temos 3 deputados estaduais, ou melhor, 2 hoje eleitos dentro do município de Belfort Roxo, uma federal, e eles não conseguem sequer se juntar, representando aí mais de 200 mil votos, os 3 juntos, para ir até o governador, que veio dentro do nosso município com carro blindado, segurança, para inaugurar a DHBF e depois foi embora. Peraí. Convido, inclusive, o senhor vereador a trazer os snipers para cá, para o município de Belfort Roxo, que eu vou levar ele nos pontos onde ele vai poder atirar. Está fazendo um ótimo governo, está caindo para dentro, trabalhando da maneira que tem que trabalhar, mas a gente na Baixada ainda está abandonado e os nossos políticos não têm condições de resolver o problema da criminalidade. Esse é o programa Município em Ação, entrevistando o Júnior Cruz, ele presidente do Diretório Municipal do PSL de Belfort Roxo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Júnior Cruz, ele que é presidente do partido PSL do município de Belfort Roxo. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então, mandar uma pauta, mandar uma sugestão, inclusive, Júnior, todas as perguntas que foram encaminhadas para o programa Município em Ação, vou mandar para o teu e-mail, né? Ótimo. Se você puder responder, vai ser importante. Com certeza. Quero mandar um abraço lá para o Wallace Cruz, lá de Belfort Roxo, ligadinho na nossa programação. Uma das coisas, você é uma pessoa que foi capacitada e qualificada na área de segurança pública, né? Correto. O mundo todo trabalha com inteligência. Tem até os aplicativos que é o Facebook. Você bota uma foto lá no instantinho, o Facebook que faz o reconhecimento facial e a pessoa logo identificada. Por que o sistema, toda a parte de segurança pública não poderia aproveitar toda essa tecnologia e colocar na entrada dos municípios, na entrada dos bairros, para que isso pudesse minimizar o impacto da violência dentro do bairro? Eu acho que parte de um princípio que o próprio governo do estado já estava numa situação de calamidade financeira, a gente está atravessando um momento muito complicado e quando você fala de investimento, principalmente na área de segurança pública, você fala de um gasto muito grande. É lógico que a gente trabalhando com a inteligência, a gente vai poupar policiais na rua de que percam suas vidas. Exatamente. A gente trabalhando com a tecnologia, sem dúvida nenhuma, a gente vai dar inclusive legalidade para a atividade, por exemplo, de um policial que foi denunciado por uma situação qualquer e que tem uma filmagem mostrando que a realidade foi outra, totalmente diferente. O problema é que nós, de um modo geral, a sociedade, cada parte da sociedade, ela cria a sua lei. Se você chega dentro de uma favela, o indivíduo está com uma motocicleta, sem placa, sem procedência, sem documento, ele fala, só fui ali comprar um pão. Não, chefe, eu fui ali rapidinho comprar um pão. Ou seja, as leis de trânsito, a lei, de um modo geral, não é respeitada.
Se a gente põe uma tecnologia dentro de uma área dessa, onde a pessoa não consegue respeitar o básico da lei, o que vai ocorrer é que nós vamos ter as câmeras furtadas, nós vamos ter o sistema totalmente comprometido. E você, não sei se você teve o conhecimento daquela situação do programa da China que foi importado para cá, e era um programa de inteligência artificial que aprendia com as respostas, e ele era um programa que você entrava, você dava uma resposta, ele aprendia com você. Depois, quando eu entrasse, ele ia aprender comigo, e assim vai. A China teve que tirar o programa da distribuição do programa aqui, de inteligência artificial, porque o programa estava ameaçando as pessoas de sequestro, pedindo dinheiro, pedindo para usar droga. E uma situação realmente absurda. Qualquer pesquisazinha básica no Google, a pessoa vai ver isso aí. Agora, Júnior, por exemplo, você é morador de Belfor Roxo, né, é um dirigente partidário. Como é que faz para gerar emprego? Por exemplo, nós estamos falando toda hora da questão de segurança, violência, essa questão da corrupção. Como é que faz para gerar emprego na cidade, para poder mudar essa realidade? Porque hoje todo mundo é atraído pelaquilo que chama mais atenção, que dá mais visibilidade. Como é que o cidadão de Belfor Roxo hoje encontra um amparo legal dentro das tuas ideias, dentro do teu partido, para gerar emprego na cidade? Correto. Nós temos um polo industrial no município de Belfor Roxo que há muito tempo está abandonado, que é ali a área da Bayer, que tem inúmeras empresas, mas que é dominada pelo crime organizado nos seus entornos, e que nenhum cidadão de bem tem a tranquilidade de passar para lá, passar por ali. O último episódio foi daquela senhora grávida, você tem uma noção, tomou um tiro, né? Que tomou um tiro. A realidade da lei orgânica do município hoje se você tem um comércio para vender hambúrguer e você tem uma renda líquida lá de R$5 mil de faturamento dentro do seu comércio, mas você quer aumentar a sua renda, você é obrigado a fazer um comercial para isso. Propaganda é uma do negócio. A propaganda é uma do negócio. Mas se você colocar um folder do tamanho desse banner aqui no alto da sua loja, você tem que pagar R$2 mil para a prefeitura. Fora que a fiscalização que bate cobrando uma propina. Mas isso é legal, essa lei? Na verdade, quem cria a lei orgânica do município não tem conhecimento de lei. O município tem que arrecadar. É uma cidade dormitório. Ou vai se abrir o livre comércio dentro do município e colocar pessoas que saibam criar a lei em prol daqueles que geram emprego, ou o município vai afundar no crime, na falta de emprego. Vai ter evasão. Vai ter evasão. Se eu não fizer propaganda, eu não vendo. Você vê a quantidade de empresas que foram fechadas na gestão Vaguinho. Igrejinha Ferriaço. Na Areia Branca tem inúmeras, inclusive a lotérica. Uma lotérica foi fechada. A gente tem situações, o município não tem um shopping decente, não tem um cinema, não tem inúmeras outras situações de atrativo para o próprio público. E isso não existe, porque o cara sai para gastar no shopping de Nova Iguaçu, e ele pega o dinheiro que deveria estar girando ali, aumentando o poder de compra do indivíduo ali, e leva lá para fora. E qual é a tua ideia, então, para mudar isso? Reduzir os impostos para as grandes empresas, em troca de que deem vaga de pelo menos 80% para os moradores do município. Ou seja, eu trago a sua empresa para cá, dependendo do tamanho da empresa, a gente consegue fazer a taxa imposto municipal 0. Mas eu quero saber quantas vagas de emprego você vai gerar. Por quê? E para dentro do município. Ah, mas você não tem a mão de obra qualificada. Então que a qualifique. O teu partido está afinado com o governador do estado em termos de, por exemplo, de trazer esses investimentos para a cidade? Então, de certa forma, o governo do estado ele vai andar sempre alinhado com o governo federal. É o inverso. O governo do estado que ele vai ter que se adequar às regras do governo federal. Primeiro porque é interessante para o governador o crescimento do município, que é dentro do estado dele. Se o município cresce, arrecada mais. Se arrecada mais, repassa mais. Segundo, não é interessante para ele que a gente repasse uma imagem negativa. Ah, o município de Belfor Roxo é muito violento.
Não, seria interessante para ele que o município de Belfor Roxo fosse a cidade do amor. Não importa de que forma que vai ser vista, mas se for vista negativamente, traduz negativamente também a resposta para ele. Então, com certeza, eles estão alinhados. Primeiro, na questão da falta de segurança, tentando achar uma solução. Segundo, na geração de empregos. Terceiro, educação e outros investimentos. Eu acho que é essa a base de ideias. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Júnior Cruz. Ele é presidente do diretório do PSL do município de Belfor Roxo. Nós vamos por um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Júnior Cruz. Ele que é presidente do PSL, Partido Social Liberal do município de Belfor Roxo. Para quebrar o gelo, né, Júnior? Porque essa entrevista foi muito importante, esclarecedor, mas a gente também não pode ficar só na questão de coisas que possam só deixar todo mundo preocupado, né? Então, para quebrar o gelo, qual é o teu time de futebol? Eu sou flamenguista desde muito pequeno, sempre fui flamenguista e eu acredito que eu tenho até uma simpatia assim, por alguns outros times, mas na área do basquete. Tá? Mas na área do futebol, sou flamenguista. Pois isso é importante. Júnior, você vai ter que voltar outras vezes aqui, né? Foi importante. Assim, o programa Municípios em Ação é um programa democrático. Nós estamos lutando para tentar fazer com que esse programa se torne a voz do povo, para que a população possa interagir, tomar ciência, né? Porque quem não é visto não é lembrado, e muitas das vezes você precisa dar visibilidade através de algum meio de comunicação que possa informar a população. Então eu quero colocar o programa Município em Ação à sua disposição e eu quero suas considerações finais. Correto, Renato. Primeiro, eu tomei conhecimento do Municípios em Ação pela internet, achei a iniciativa muito boa. Realmente, as opções que o eleitorado ou o povo ou o município tem precisam ser ouvidas, e não só em época político-partidária, não só em época de eleições. E quando recebi o convite, me senti lisonjeado por saber que uma rede de mídia estivesse me convidando para passar a minha ideia e para passar a ideologia municipal do meu partido, que anda, sem dúvida nenhuma, alinhada com a nossa nacional, nossa estadual. Gostaria muito de pedir a todas as pessoas que assistiram esse vídeo, que repassem, que curtam a página, que assistam na televisão, que mostrem a verdade para os nossos munícipes de Belfor Roxo, porque hoje nós temos uma carência de conhecimento. Infelizmente, a verdade não chega para todo mundo e as pessoas acham muito bonitinho algumas pessoas batendo na mesa, gritando, sem saber se expressar, sem ter o conhecimento técnico devido. E a gente precisa mostrar a verdade dos fatos e não aquilo que o povo quer ouvir. Muitas vezes o que precisa ouvir não é agradável, mas é a verdade. E para as próximas eleições em 2020... procurem, senhores, as pessoas que têm condições técnicas e boa vontade. Não se vendam, não vendam seus votos, não troque seu voto por cesta básica. Procurem estudar a ideologia do seu candidato. Só tem uma forma de resolver todos os problemas do nosso município. É mudando a raiz, é mudando aonde o problema nasce, é mudando quem faz as leis, quem nos obriga a cumpri-las e os órgãos fiscalizadores. No mais, muito obrigado, Renato, a toda a equipe que me tratou maravilhosamente bem. Obrigado, meu amigo Wallace Cruz também, que fez essa ponte, um negócio muito bom. Gostei muito de estar aqui, tenho certeza que vai ser muito proveitoso, e todas as vezes que me convidar, meu amigo, estou à disposição de vocês. Tá ok, eu tenho certeza que vai voltar. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação, tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.